Se você não tem um filho ainda, não tenha agora, sem antes refletir sobre algumas questões que eu vou trazer aqui. Eu não estou dando conselho aqui, eu não quero ser o dono da verdade, eu quero fazer você refletir, porque você pode com certeza evitar problemas no futuro relacionados a ter filhos, aí de repente no relacionamento que você está hoje, em que talvez não estejam, as pessoas não estejam totalmente preparadas para enfrentar os desafios que vão acontecer quando esse bebê nascer. Ok? E um dos maiores desafios quando o bebê nasce é que nasce normalmente mais uma criança na casa. E aí ficam três crianças, né, naquele problema, dando birra, acontecendo, fazendo e acontecendo, e aí vira um fuzuê total no ambiente. Eu estou te falando isso porque eu já tenho um filho de 4 anos, então eu tenho a experiência disso. E mais do que essa experiência de ter um filho de 4 anos, de ter passado já por vários desafios, eu tenho atendido várias pessoas que estão vivendo situações muito desafiadoras porque nasceu um bebê na casa. E aí, de repente, o marido, a pessoa não consegue lidar com aquilo e às vezes quer sair correndo. Porque olha o seguinte, quando nascer uma criança na sua casa, a esposa, né, a mulher, ela vai naturalmente. Gente, eu fui atendido por uma médica aqui quando meu bebezinho nasceu, né, nosso filho nasceu, e ela falou, o cérebro da esposa, da mulher, até diminui quando a criança nasce. Isso é pura biologia. A mãe, ela está focada na criança. Imagina uma mãe que dá a mamar, né, que amamenta por 2 anos uma criança. Então a vida vai mudar, né? As madrugadas não serão as mesmas, tem que acordar à noite para dar atenção para aquele ser que está ali, que nasceu. Então são muitas coisas envolvidas nessa questão. A mulher vai mudar o corpo, então vai mudar mais ainda a relação por causa disso. Então é preciso haver maturidade e isso não é uma tarefa fácil. Se você é homem, se você tem um bebê, um filho que já nasceu, você está vivendo essa experiência, provavelmente já teve ocasiões que você teve vontade de sair correndo e deixar tudo para trás. E é exatamente isso que acontece. E aí quando a pessoa não está preparada, ela pode fazer o quê? Sair correndo e deixar tudo para trás e aí acaba o relacionamento, aquela criança que teoricamente, né, não tem muito a ver com aquela situação com aquilo que os adultos estão fazendo, acaba ficando prejudicada, sem pai, sem mãe, vivendo num ambiente de conflito, vivendo coisas que ela realmente não precisaria viver. Né? Eu entendo que a criança nasce onde ela merece nascer, mas ao mesmo tempo ela é uma criança e tem 2 adultos ali, teoricamente adultos, que teriam que dar atenção para essa criança, né? Que teriam que ter ainda mais harmonia, mais companheirismo, mais compromisso para cuidar daquela criança e não ficar vivendo em guerra porque agora aconteceu uma coisa e nós não estamos dando conta de lidar com isso e aí tem 3 crianças no mesmo ambiente, chorando, dando birra, fazendo e acontecendo e a coisa não funciona. Tá? Tenho atendido várias pessoas que estão vivendo esse tipo de problema na vida. Não refletiram antes de fazer um filho e depois tiveram um filho. E aí bagunçou todo o lar, todo o ambiente. Uns que tiveram os pais que saíram de casa porque não deram conta de conviver com aquela situação nova. Ou que saíram de casa, mas às vezes só pularam a cerca e estão dentro de casa, mas não estão conseguindo viver e lidar com a situação. Então, isso é muito importante. Se você quer ter um filho, não tenha sem antes refletir. Estamos realmente preparados para isso? Qual o nível do compromisso que nós temos na nossa relação? Qual a transparência que nós temos e a confiança um no outro para a relação? Porque, olha, se não houver uma confiança muito forte, provavelmente essa confiança ela vai se quebrar, porque quando nasce uma criança, muda completamente, né, a situação por um bom tempo. Não vai haver uma relação muito forte ali entre o marido e mulher, do ponto de vista do namoro, né, daquilo que acontecia antes. E aí é um desafio muito grande resgatar isso quando já nasceu a criança. Porque aí o ambiente vai mudar e não tem como. Aquela criança ela vai acordar à noite e não tem como. Alguém vai ter que acudir ela e esse alguém é o pai ou a mãe e ela é totalmente indefesa. Ela não tem como você querer, né, que as coisas continuem exatamente da mesma forma. Mas é muito interessante porque eu olhando para a minha vida, eu aprendi o seguinte, né? Quando meu filho nasceu e até hoje, eu penso que cada dia que passa, né, foi aí que eu comecei a me tornar adulto, realmente lidando com esse desafio e aceitando que eu fiz aquela criança, né, que eu sou parte daquela criança, que eu tenho a responsabilidade de criar aquela criança, isso me fez eu me tornar uma pessoa adulta.
E aí, passar pelos furacões, pelos desafios, faz a gente aprender cada dia uma coisa nova. E se você tem filho, você sabe o que eu estou te falando agora, o que eu vou te falar. É um amor e um sentimento que não tem nada que explica. Se você não tem filho, você não sabe, eu posso te falar muitas palavras que posso querer te explicar de diversas formas, não conseguirei te explicar o que é ter um filho, o sentimento de amor, o sentimento daquela vontade, aquela coisa de olhar para aquele ser e ver a coisa mais linda do mundo, a perfeição de Deus encarnada ali naquele ser. Isso que eu estou te falando é muito sério, mas é verdade, né? É isso que acontece. Mas enfim, fiz várias reflexões, várias coisas aqui, mas é com o intuito de te ajudar. Se você não teve um filho ainda, reflita muito bem, senta com seu companheiro, com a sua companheira e questione várias coisas, não só as finanças, não só o planejamento financeiro para isso, mas o que aquela pessoa que está vivendo com você está disposta a abrir mão, do que ela está disposta a abrir mão para cuidar dessa pessoa junto. Não tenha um filho sozinho ou sozinha. Não queira ter um filho com uma pessoa que já te disse que não quer ter um filho, porque você vai arrumar um problema. Estou dizendo que o filho é o problema é que você vai ter que lidar com a situação sozinho ou sozinha. Você vai ter que criar um filho sozinho ou sozinha. Isso não é saudável para a criança, principalmente, porque um pai e uma mãe em harmonia dentro de um lar é uma coisa maravilhosa e eu tenho certeza disso. O abandono de pai ou de mãe é uma das coisas mais problemáticas para os adultos que vivem hoje. Os adultos que têm problema financeiro, por exemplo, que eu atendo, os maiores problemas financeiros das pessoas que eu atendo são por abandono de pai ou de mãe, porque um ou outro não quiseram ter a criança, ou não criaram, ou não cuidaram, não deram o afeto, o carinho, a atenção que a criança queria ou merecia, e aí acontece os problemas que vêm na fase adulta. E é interessante pensar que quando a gente olha pra gente, quando eu olho pra mim, e eu vejo alguns comportamentos de criança que eu tenho até hoje como adulto, que às vezes a criança ela quer dominar a minha vida, Porque quando a pessoa sai correndo de uma situação, ela não quer lidar com a situação, é a criança. A criança que não está dando conta de lidar com aquilo sai correndo. Uma criança que não sabe lidar com os sentimentos naquele momento, ela quer sair correndo, ela dá birra e ela não quer resolver aquilo, ela quer sair correndo. E quando eu olho para esses sentimentos, para essas atitudes que às vezes tomam conta e a gente quer sair correndo da situação, também é a mesma coisa. Provavelmente em algum momento das nossas vidas nós não tivemos a atenção, o carinho, o afeto, o acolhimento necessário para lidar com alguma emoção, algum sentimento, alguma situação adversa que nós vivemos. E aí até hoje nós estamos querendo sair correndo daquilo, porque nós não sabemos como lidar com aquilo. E quando você tiver um filho, ou se você já tem um filho, você já sabe disso, você vai ter, em muitos momentos, que lidar com situações que você às vezes não quer lidar, porque você não está sabendo como lidar com aquilo. Então, preste atenção nisso que eu estou te falando. Faça essa reflexão com você, planeja, conversa com a pessoa que você está vivendo, se ela quer realmente ter um filho, se ela está disposta a ficar perdendo noite de sono e lidar com aquilo, e criar e educar a criança. Porque senão você vai ter que ter um filho sozinho, sozinha, e isso não é legal. Se a relação não está legal, se tiver um filho, vai piorar, tá? Um filho jamais vai melhorar uma relação. Um filho só vai trazer mais desafios, mais dificuldades para mostrar se aquele casal realmente está afim de viver junto uma vida, de construir junto um projeto de vida. E se não tiver afim, um filho provavelmente vai fazer essa coisa estourar, essa corda arrebentar, e aí muita coisa pode acontecer. Muitas reflexões eu fiz, então eu quero que você nesse momento analise a sua vida e pense aí consigo mesmo, o que acontece hoje na sua relação. Se você quiser colocar seu comentário, sua opinião, é só comentar aí embaixo. Curte para eu saber que você gostou. Se você tem pessoas que possam precisar desse vídeo, dessas reflexões, compartilha esse vídeo que você vai ajudar essas pessoas. E olha, se a gente começar a refletir mais, a pensar mais antes de ter filhos, o mundo vai ser muito melhor, tenho certeza disso. Eu penso que ter filho é uma coisa muito importante e é a melhor coisa que pode existir do ponto de vista de descobrir o que é amor, descobrir o que é Deus encarnado aqui na Terra, o que é esse sentimento bom, inexplicável, uma coisa muito legal, mas se a gente pensar mais, o mundo vai ser muito melhor daqui para frente, eu tenho certeza disso. Um grande abraço para você, eu espero te ver em breve nos próximos vídeos. Até mais!